Santos e Botafogo não conseguiram bons resultados em campo, mas ao menos avançaram em relação a reforços importantes. Vídeo de hoje do canal da Nicola fala sobre o tema e conta também que Hulk mais uma vez salvou o Clube Atlético Mineiro. Já Gabigol se tornou o jogador com mais expulsões do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Preciso te contar também sobre um zagueiro que se recusou a renovar o contrato no Flamengo. E as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Primeira informação é sobre o Bahia que fez 6-0 no Colo-Colo na tarde deste domingo, encaminhando sua classificação para o mata-mata do Campeonato Baiano. Destaque para Lúcio Rodrigues, autor de 3 gols, Canu marcou 2 e William José fechou o placar. Já a Ponte Preta venceu o clássico contra o Guarani, 2-0 no Moisés Lucarelli. O jogo teve muita influência a partir do primeiro gol da Ponte, que nasce de um pênalti e da expulsão de um zagueiro do Guarani. Importante contar que com a vitória a Ponte foi para 15 pontos. Mesma pontuação do Palmeiras, o São Bernardo é o líder com 16. Já o Guarani estacionou em 10, mas segue na ponta do seu grupo. Para completar o giro de notícias, contar que o Barcelona venceu o Sevilha por 4-1, fora de casa com mais um gol de Rafinha, atacante brasileiro em grande fase, resultado que fez com que o Barcelona encostasse nos líderes Real Madrid e Atlético. O Real tem 50 pontos, o Atlético de Madrid 49 e o Barça 48. Nesse sábado, Real e Atlético de Madrid haviam empatado. A saideira do giro de notícias, Wendel e Cedric, lateral esquerdo e lateral direito do São Paulo, estão entre os relacionados do tricolor para o confronto dessa segunda-feira contra a Inter de Limeira no Morumbis. Jogo marcado para 21h30 e referente à primeira rodada do campeonato. Vale a lembrança de que o jogo precisou ser adiado porque o São Paulo, na oportunidade, fazia amistosos nos Estados Unidos. Bora com uma boa e uma má notícia para o torcedor do Botafogo. A boa notícia diz respeito ao avanço nas tratativas por Santi Rodrigues, atacante de 25 anos de idade. Na Argentina, a imprensa de lá já dá um negócio entre New York City e Botafogo como praticamente sacramentado. Os valores não foram revelados, mas de fato as tratativas avançaram. Botafogo que havia feito proposta bastante grande para contratá-lo. O vínculo oferecido ao Santi é de 5 temporadas e, se comprado, será reforço para titularidade absoluta, sem sombra de dúvida, possivelmente a principal contratação. Botafogo vinha tratando o Santi Rodrigues como alguém para substituir Thiago Almada. Só para completar o noticiário do Botafogo, o time perdeu como reservas para o Madureira por 2-0 em partida do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu em Cariacica. Resultado não alterou a posição na tabela de classificação do Botafogo. O Fogão se mantém em quarto com 12 pontos, mas agora muito mais pressionado pelos adversários, não vai poder tropeçar na reta final do Campeonato Carioca sob o risco de não passar para a próxima fase. Hora de falar sobre um zagueiro do Flamengo que recusou proposta de renovação de contrato. Você sabe que 3 atletas do Fla têm contrato somente até 31 de dezembro. São eles o zagueiro Cleiton, o lateral direito Varela e o volante Eric Pulgar. Negociação com o Pulgar segue muito complicada. Com o Varela, o Flamengo ainda não se decidiu se renova ou não. Em relação ao Cleiton, representantes do atleta foram procurados pelo Flamengo nos últimos dias com a ideia da extensão do vínculo. Cleiton, que tem 21 anos de idade e é elogiado por praticamente todos os técnicos que passam por lá. Foi assim com o Sampaoli, com o Tite, com o Dorival e agora com o Felipe Luiz. Mas, apesar de tantos elogios, o atleta não consegue se firmar como titular ou ter uma sequência um pouco maior nessa temporada, até porque ele atuou junto dos reservas nas primeiras rodadas. Já são 5 aparições, mas a avaliação do staff do Cleiton é de que a renovação de contrato no Flamengo, diante das poucas oportunidades, pode ser um retrocesso na carreira do atleta, jogador que já foi sondado por Red Bull Bragantino, Vitória, entre outros. A tendência maior é de que o Cleiton espere até metade do ano para assinar um pré-contrato, deixando o rubro-negro de graça. Isso, é claro, se o Flamengo aceitar essa condição. Só para completar o noticiário do Fla, representantes do CSKA passaram o final de semana em São Paulo se acertando com o Red Bull Bragantino pela compra do Alejandro, centroavante que fez sucesso na temporada passada e emprestado ao Vitória. Importante contar que assim que esse negócio for sacramentado, em 6 milhões de dólares, o pessoal do CSKA vai ao Rio de Janeiro para tentar convencer o Lohan a fazer acordo. Vale a lembrança de que o Lohan, de que Flamengo e CSKA já haviam se acertado
na semana passada, operação de 8 milhões de euros, por 50, ou mais ou menos 50 milhões de reais, mas o Lohan disse não para a proposta. Diante desse cenário, vai haver a necessidade de convencimento por parte do Lohan, caso contrário o negócio não será feito. Preciso te contar agora que o Hulk salvou a pele mais uma vez do Atlético. Nesse domingo, com o Mineirão diante de 60 mil cruzeirenses, o Galo venceu o adversário por 2-0 com 2 gols de Hulk. Isso significa que o Atlético vai para a última rodada do Campeonato Mineiro, dependendo apenas de si para passar para a próxima fase. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você percebeu que o Atlético está atrás do Tombense no seu grupo? Sim, Tombense e Atlético têm os mesmos 13 pontos, só que o time de Tombos leva vantagem no critério de desempate, número de vitórias 4-3. Acontece que se vencer o Itabirito na rodada final, o Galo chega a 16 pontos e, na pior das hipóteses, se classifica como o melhor entre os segundos colocados. Eu imaginava que essa melhor segunda colocação viria do grupo do América e do Atlético, mas ambos têm tropeçado e a tendência é que um dos dois fique fora, a menos que o Tombense tropece na rodada final contra o Vila Nova em Nova Lima. E aí tem uma parte importante para contar para vocês. O Cruzeiro, mesmo com a derrota, está classificado para a próxima fase, isso porque o grupo do Cruzeiro é o mais fraco de todos. Com 11 pontos, o Cruzeiro já sacramentou sua passagem. Todos os outros 3 times vão lutar contra as 2 vagas do rebaixamento. O Aimorés tem 6 pontos, só para completar, o Aimorés tem 6 pontos, o Pouso Alegre tem 5 e o Vila Nova aparece com 4 pontos. 2 desses 3 serão rebaixados na rodada final. Só para completar, queria destacar números de Hulk contra o Cruzeiro. Com mais esses 2 gols, ele tem 8 gols e 2 assistências em 11 confrontos contra a Raposa. O Cruzeiro se tornou a maior vítima de Hulk no futebol brasileiro. Preciso te falar agora sobre Gabigol, o grande responsável pela derrota do Cruzeiro por 2-0 para o Galo. É que o Gabigol foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo, depois de uma cotovelada desleal em Lianco. Lianco vem provocando os jogadores do Cruzeiro desde o amistoso nos Estados Unidos. E o Gabigol parece ter caído na pilha, deu uma cotovelada desleal e acabou sendo expulso. Essa é a 12ª expulsão do Gabigol em 10 anos de futebol brasileiro. Ninguém, nem zagueiro, nem volante, ninguém teve mais cartões vermelhos do que o Gabigol durante os últimos 10 anos no futebol nacional. Um número assustador e lamentável para alguém que joga como atacante. Esses 12 cartões em 10 anos foram acumulados por Santos, Flamengo e agora Cruzeiro. Só para ser justo, é importante contar que o Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense, entre vários outros clubes, também tem 12 expulsões, mas segue valendo a máxima de que ninguém foi mais expulso do que o Gabigol no futebol nacional. Só para vocês entenderem, o Kahneman, que pega pra caramba, que briga, que dá carrinho, que é violento, jogador do Grêmio, acumulou 11 expulsões durante esse período. Só para completar, Alexandre Matos e Paulo Pelaipe, os homens do departamento de futebol do Cruzeiro, fizeram enorme pressão nos árbitros por conta da expulsão do Gabigol. Foram à porta do vestiário da arbitragem, no intervalo do jogo, enfim, mas não adiantou nada no segundo tempo. Hulk marcou 2 vezes e a Raposa desperdiçou a chance de eliminar o Atlético. Se o Cruzeiro vence o Galo, a tendência é que o Atlético chegasse para a última rodada muito pressionado e praticamente eliminado. Não conseguiu e agora vai ter a oportunidade ou correr o risco de encontrar o Galo mais para frente. Bora falar agora sobre o Santos, que encaminhou a contratação de Hohlheiser. Reviravolta no caso do meio atacante de 24 anos de idade que pertence ao Benfica. Isso porque no sábado Benfica e Botafogo haviam se acertado para a transferência do atleta, mas o John Textor não assinou nada. E ele pegou um voo de Riad, na Arábia Saudita, rumo à Flórida. Foram 20 horas em que ele ficou incomunicável. Durante esse período, o Santos melhorou sua proposta, o Hohlheiser pediu para jogar no Santos para atuar ao lado do Neymar e o acordo com o Botafogo melou. A operação com o Peixe foi fechada em 11 milhões de euros ou 66 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos. Hohlheiser é esperado ao longo da próxima semana para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, reforço que chega basicamente por conta da presença do Neymar. O Santos tentava um tempão o Hohlheiser sem sucesso, agora com a presença do craque a coisa ficou mais fácil. Importante lembrar que nesse domingo o Santos voltou a não jogar bem e ficou no 0-0 com o Novo Horizontino. Em Novo Horizonte, o principal jogador da partida foi o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que impediu uma derrota.
Resultado mantém o Santos fora da zona de classificação em seu grupo. O Peixe é o terceiro colocado, num grupo que tem o Guarani com 10 pontos, a Portuguesa e o Santos com 9 pontos, e o Red Bull Bragantino com 8. Os 4 times têm chance de se classificar. No Paulistão, os 2 melhores de cada chave passam para a próxima fase. Importante contar que a diferença entre Santos e Portuguesa se dá pelo número de gols marcados. A campanha é exatamente a mesma, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, só que a Lusa tem 11 gols contra 10 do Peixe. Só para completar, Neymar foi titular contra o Novo Horizontino, recebeu muitas faltas e esteve longe de brilhar. De qualquer forma, a presença dele, desde o início da partida, quebrou um longo jejum. Ele não era titular de um jogo desde 17 de outubro de 2023, data do confronto contra o Uruguai, 2-0 para eles, jogo que ficou marcado pela lesão no joelho do Neymar, mais de um ano de recuperação. Desde então foram 3 aparições, todas saindo do banco de reservas. 481 dias depois, Neymar voltou a ser titular. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Daqui a pouco a gente volta com live para membros do canal e também live aberta para todo mundo. Tchau!